Bom dia, pessoal. Que bom vê-los aqui de novo. Alguns novos, alguns vêm acompanhando o nosso canal. Oi, Dani. Bom dia, Bom inconsciente. dia. Bom dia, inconsciente. Então, pontualmente aí, estamos aqui mais uma vez reunidos para olhar, emprestar um pouquinho o nosso olhar para o nosso olhar e a nossa voz para o inconsciente, né? A Sandra falou uma coisa muito legal no nosso encontro passado, que o Bom Dia Inconsciente ficou similar a uma saudação, né? E é algo muito que eu concordo e achei muito feliz esse nome que a Lu do Lote 84, a Luciana, deu. Né? Isso foi inspiração dela, esse título, que eu gostei muito. E realmente, a gente está aqui para saudar o inconsciente e ver se a gente consegue resgatar uns símbolos, uns sinais do outro lado, né? Bom, gente, o Bom Dia Inconsciente ele está sendo um programa semanal, uma live semanal. A gente pretende que ele se transforme num podcast mais para frente. Vamos ver o que a gente consegue. Mas a ideia é ser uma conversa informal sobre psicologia analítica. A gente está iniciando com alguns conceitos fundamentais, né? Circular um pouquinho a respeito desse tema. E eu tenho feito convites a pessoas que eu considero muito especiais e que, de alguma maneira, eu sinto que tem afinidade com o tema, ou gostam muito, ou tem se empenhado muito, né? E o Dani, ele é psicólogo, vou pedir para ele se apresentar na sequência da minha fala. Ele, sempre que está presente, né, nos nossos diálogos, cursos, conversas, ele sempre se mostra muito interessado em sonhos e eu noto um envolvimento pessoal dele, uma curiosidade. E eu achei muito legal chamá-lo aqui hoje para trocar com a gente, dialogar com a gente. Vai lá, Dani. Se Legal, já. apresenta para nós. Bom, obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada, fiquei muito surpreso assim com o convite porque é um tema assim que faz parte muito de um processo, né? Que eu venho vivendo e que, bom, como você já disse, eu sou psicólogo, né? Formado há 9 anos em psicologia e atuo com treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Então, desde a minha formação, né, eu tenho tido esse foco e no ano passado, não, 2018, né, foi o ano que a gente se encontrou, né, e aí nós começamos a trocar figurinhas aí e foi o ano que eu despertei, né, para esse tema, foi o ano que esse tema despertou em mim. Né? E desde então eu iniciei um trabalho com sonhos e venho levando os sonhos mais a sério. Né? Eu acho que isso a gente vai poder falar um pouco hoje, o que é levar os sonhos a sério, né? Ou fazer o trabalho com Isso. os sonhos. E foi o convite para esse tema me chamou a atenção porque foi justamente o nosso encontro e o contato com o olhar analítico, né? Com o Jung, que me despertou para os sonhos. Né? Então, acho que vai ser muito legal poder compartilhar um pouco dessa minha experiência. Hoje, além de participar dos cursos no Lote 84, faço uma pós em Psicologia Analítica, né? Que é onde, enfim, é possível ampliar muito do que a gente trabalha lá e do trabalho que eu venho fazendo também, né? Como paciente em clínica. Hoje eu ainda não clinico, mas o processo de transição está em andamento. Opa, teremos novidades. Isso, agora um pouco impactado pela situação do coronavírus, então está um pouco em É stand-by, verdade. mas em Não stand-by tem, externamente, né, mas internamente o processo continua. com certeza. O processo nunca para, né? Não é opcional. Exatamente, ele é autônomo, né? Ah, eu separei alguns tópicos hoje, assim, para a gente conversar um pouco, mas né, todo mundo que está aí ao vivo conosco pode compartilhar, questionar, né, gente? É um diálogo, é uma conversa. Então, a conversa não se estende só a eu e ao Daniel, se estende a todo mundo aí que está participando, tá bom? Eu quero só começar com uma citação. Ela é muito curta e muito verdadeira, né? Oi, Sandra.
A citação é do Bosnak, e ele diz assim, que para mim é uma síntese particularmente maravilhosa do nosso tema de hoje. O sonho é o sonhador. Ponto. Uhum. Né? E a gente pode começar com essa citação, e aí a gente pode falar, inclusive, sobre nosso primeiro ponto, que é o que são os sonhos, de onde vêm e para que servem. Vamos conversar um pouco sobre isso, Dani? Vamos. Você quer que eu comece? Você quer começar? Como é que você prefere? Começa aí, vai. Eu vou complementando o que eu consegui. Bom, tá bom, vamos lá, o desafio, né? Mas Uhum. de onde eles vêm, do que se alimentam, né? Uhum. Eu acredito que, bom, primeiro eles vêm de na minha percepção, de um lugar é, de irracionalidade, né? De um lugar Uhum. do desconhecido, né? Então, lidar com sonhos é constantemente um trabalho de lidar com o desconhecido, que é o que a gente chama de inconsciente, né? Para resumir a ópera. Tá, mas Uhum. o que é, né? Por que é importante esse inconsciente, né? Ou isso que a gente desconhece e é importante estar atento a isso? Na minha percepção, porque principalmente, né, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem um discurso, né, e uma percepção de que nós somos, do querer é poder, de que nós somos donos do nosso próprio fazer e das nossas escolhas, e que a gente valoriza muito a consciência, né? Então, né, Opa, tem uma travadinha aí no Dani. Voltou. pensando na estrutura psíquica, né, existe uma valorização do ego, que tem uma atitude sempre unilateral. Ou seja, o ego é aquilo que eu entendo por mim mesmo, aquilo que tem a ver com a vontade e com Uhum. um movimento de querer e fazer. Então, existindo essa supervalorização, a gente acaba entendendo que a gente pode o que a gente quer, e então a gente pode fazer de tudo, mas na prática a gente se depara com algumas limitações, né? Com algumas barreiras, com alguns conflitos, algumas travas que a gente não sabe o que está acontecendo, mas sabe que a coisa não está andando, né? Uhum. E eu acho que é aí que está o sintoma e é aí que está o caminho, né? E a Para função dos sonhos, talvez, né? Você está Exa descrevendo de um jeito já a função dele, né? Que é ajudar nesse destravamento, então, né? Do exatamente. caminho. Então, o travamento, eu acho que ele é um sintoma de neurose, né? Ou de uma cisão. E que talvez Uhum. a cisão inicial, me parece que, né, que é muito comum, é justamente a cisão entre a consciência e o inconsciente. Então, não existe conversa. Não existe um interesse genuíno em olhar para isso que está sendo sinalizado, entre aspas, né? Ou de alguma forma apontado pelos sonhos. E quando existe esse interesse, a tendência é que o ego, ou seja, o meu eu, que tem consciência e vontade, possa atuar a favor disso, né? A favor Legal. desse processo, né? Que é o que o Jung traz como talvez o ponto central, o conceito também, entre aspas, central, que é o processo de individuação. Perfeito. Então, né, gente, o que o Daniel está trazendo de uma maneira bem bacana. Primeiro, né, bom, o pessoal está comentando aí algumas coisas, depois eu vou voltar, tá? As questões que vocês estão levantando aí, não se preocupem. Acho que o primeiro ponto, né, o que são os sonhos e de onde vêm, eles vêm realmente dessa instância inconsciente, desse aspecto, né, da psique, que a gente realmente não se dá conta. E tanto não se dá conta que a gente passou num período histórico da humanidade onde a gente supervaloriza a consciência e o ego, como disse o Daniel, muito bem, né?
E essa supervalorização acabou criando uma separação, uma cisão, um distanciamento do inconsciente, né? Então a gente praticamente nega a existência dele e aí a gente diminui o valor. Então cada vez que, inclusive eu costumo dizer, né, nós somos a única sociedade na história da humanidade que diz que o sonho não vale nada, que o sonho é bobagem, que o sonho é resquícios do dia, né? Que são automatismos da mente. A gente enveredou pelo caminho do ego e acreditou firmemente nisso e deixou tudo aquilo que era de conhecimento milenar para trás e para lá, né? E é assustador, né? É assustador a gente ter alcançado tal arrogância de negar a possibilidade de que existe algo dentro de nós que funciona, que cria sonhos, então, que seria de onde os sonhos vêm, né? E que esse material onírico, né, ele é constituído de símbolos, né? Então, quando eu sonho com fulano, com ciclano, né, com um objeto, será que eu estou sonhando realmente, literalmente com isso? Quer dizer, eu estou sonhando, se eu sonho com o Daniel, eu estou sonhando com o Daniel em si, eu tenho que ligar para ele, avisar que ele vai se acidentar ou vai ganhar na loteria? Será que é assim que funciona, né? A gente vai tentar trabalhar essas questões daqui um pouquinho, né? Então, para que servem os sonhos? O Daniel também foi colocando essas questões de, bom, o inconsciente vai soprando, né, no nosso ouvido, vai mandando as mensagens noturnas para a gente, e diurnas também, e a gente vai, se a gente realmente se empenhar em tentar compreender essa conversa, esse diálogo, a gente pode destravar coisas na nossa vida, a gente pode sair de mecanismos de repetição, a gente pode aprender muito com os sonhos, né? E como é que tem sido, assim, Dani, a tua experiência pessoal com sonhos, o teu trabalho com sonhos, como é que tem funcionado para você isso? Tá. Eu acho inclusive linkando com o que você estava falando, né? O primeiro grande desafio para lidar com sonhos, eu acredito e eu sinto isso, né? Tem a ver com com acessar ou conversar numa linguagem simbólica, né? Então, o sonho ele se expressa numa linguagem simbólica que é diferente da linguagem racional, objetiva, que a gente está muito acostumado e é muito valorizado, né? Essa linguagem, entre aspas, científica, analítica, no sentido mais, ou melhor, né, causal. E a linguagem simbólica, eu acho que tem sido, né, um desafio constante, um desafio, mas ao mesmo tempo uma diversão, assim, né, uma viagem, um mergulho constante, poder me aproximar disso, né? E eu acho que o Jung trazia, eu acho que uma tribo primitiva, se não me engano, falava da perda da alma, né? O Jung trazia essa expressão. E me parece que quando a gente perde a linguagem simbólica, a gente perde, né, a gente perde o contato com a alma, no sentido de o olhar fica muito, muito frio, no sentido de funcionalidade, e a gente perde o contato com o valorativo e com, inclusive, enfim, o ponto mais próximo do que a gente consegue acessar quando a gente faz a conversa com sonhos, que para onde que isso tá me indicando e o que esse sonho fala de mim, né? E não o que ele fala da vida externa e para onde as coisas estão indo. Que também eu acho que é um aspecto do sonho, né? Mas a forma, falando mais objetivamente, né? O trabalhar com sonhos é um constante trabalho mesmo, né? A começar por na hora que tu acorda, você tá preguiçoso ali, querendo ficar de boas, mas o sonho tá batendo na porta e você sabe que se você não captar ele ali, é muito provável que você perca, né, ele parcialmente ou completamente depois, né? Se você voltar a dormir, ou se você acordar e já sair fazendo as coisas do teu dia, é muito provável que, né, a consciência né, ela tome esse campo aí do inconsciente que chegou na borda. É como se chegasse numa... né, o inconsciente chega num ponto que a consciência consegue acessar
mas em forma de símbolos. Então é mais ou menos como aprender uma nova língua, né? Vamos imaginar que o sonho está se expressando em grego e eu tenho que aprender grego para poder me comunicar. Mas uma coisa que me ajuda muito a me aproximar da linguagem simbólica, ou algumas coisas que me ajudam muito, né, são justamente a leitura, né, e o olhar para os mitos, para os contos, né, e aí você começa a se interessar muito mais pelo folclore, pela cultura, por essa construção, né, coletiva da humanidade que né, uma vez você falou isso, me marcou muito, que são os sonhos da humanidade, né? Os mitos como sonhos da humanidade. Então, eu acho que a linguagem é a mesma. O lugar de onde vem é o mesmo. E aí tem né, muitos teóricos da psicologia analítica e muitos pesquisadores que trazem bons indícios de como você pode acessar esse material. Né? Então, você pegar lá os contos de fada da Maria Luiz von Franz e utilizar, né, os caminhos que ela trilhou de ampliação, de amplificação dos sonhos, isso ajuda muito para mim. Mas é claro que o principal esforço, e aí, né, finalizando dizendo que não significa que não exista resistência, né, ou dificuldade no processo, né, porque vem os sonhos, você anota, e aí desde aí de 2018, dessa situação que eu falei antes, até hoje eu acho que eu devo ter mais de 300 sonhos anotados, e né, anotar é uma coisa. Oi? Então aplicado, né? Mas um aluno aplicado. Mas entre anotar e você se relacionar efetivamente, realmente com sonhos, tem um passo aí, né? Então, eu acho que tem a ideia do laboratório, né? Do trabalho e da oração juntos, oração no sentido, né, de conexão e de devoção a isso, né? Que precisa encontrar um lugar na nossa vida, né? No nosso dia a dia, um lugar de pausa, que é um lugar, a gente pode dizer assim, de olhar para dentro. É um lugar de conexão e de relação com o simbólico. Porque talvez a questão da perda da alma tenha justamente a ver com essa tendência que está tão normalizada de viver as coisas do mundo externo, as entregas, né, a função né, e a causa e efeito, e a gente acaba se distanciando desse estado da arte que tem a ver com a linguagem simbólica. Muito bom, Daniel. Gente, eu vou resgatar algumas coisas que o Dani falou, porque são realmente bem importantes, né? Acho que o primeiro aspecto é que trabalhar com sonhos é um trabalho, e é mesmo, né? Inclusive é o trabalho da análise e é o trabalho pessoal do sonhador, né? O registro, porque assim, pensa bem, quando você acorda, tá lá o sonho. É tão engraçado que o sonho ele vem de uma linguagem e de um lugar tão sutil que assim que o despertar acontece, é como se a consciência lançasse uma luz sobre a penumbra do inconsciente que está ali sendo flagrada, né? E ele vai se dissipar rapidamente se você não fizer o registro de alguma forma, né? E aí, se você não fizer o registro, a oportunidade passou. Não tem problema, sim, grandes problemas, porque, claro, você vai sonhar de novo, o inconsciente vai mandar outras mensagens, mas aquele você perdeu. E pode ser uma grande mensagem, né? E trabalhar os sonhos é mais do que o registro, né? Significa levá-los em conta, levá-los a sério, como se fosse realmente uma pessoa maior que você, mais inteligente que você, vou usar essa expressão assim, desse jeito mesmo, que está comunicando uma informação preciosa e importante sobre a tua própria vida, e você está dizendo assim, não quero ouvir, né? Se você não trabalhar e não levar a sério. Agora, se você começar a prestar atenção e tentar decifrar esse código, como o Daniel falou, né? Como aprendendo um novo idioma, só que não é uma simples substituição, não é assim,
Eu não consigo criar um dicionário de sonhos dos meus próprios sonhos. Ah, sonhei com o sol, significa tal coisa para mim. Não, nem sempre. Naquele sonho, naquele contexto, nesse momento da sua vida, você consegue extrair um significado. Mais para frente, você vai conseguir extrair outros significados, né? Claro, a negação dos sonhos, do inconsciente, essa cisão, né, faz com que a gente cada vez valorize menos, como o Daniel falou também, né? Essa cisão permanece. A questão do labor e do oratório, né? Ou seja, do trabalho e da oração, né? Ou seja, requer tanto esforço físico e psíquico da nossa parte, quanto requer um pedido do ego, então, um pedido nosso, pessoal, de que o inconsciente realmente se comunique e se revele para a gente, né? É um tipo de postura de respeito e de humildade, a gente poderia dizer, né? Isso faz com que a gente se torne receptáculo, isso faz com que a gente possa receber as mensagens do inconsciente sem atrapalhar com o nosso julgamento, né? Com os nossos cortes, tá? Tem bastante gente falando aqui, eu quero trazer um pouquinho da fala do pessoal. Gente, sonhar em época de quarentena, sonhar mais, é normal? O que você tem para falar sobre isso, né? Gente, sempre que o mundo vai passar por situações drásticas, o Jung falou muito disso, né? Por exemplo, ele na época dele, quando o mundo estava em vistas de passar para a Segunda Guerra Mundial, teve um fenômeno na época dele que foi muita gente sonhar com aspectos até que denunciavam um grande problema mundial, né? E claro, no momento da travessia também, né? Ou seja, o inconsciente fica muito ativo. Tem vários aspectos para a gente olhar, né? O fato da gente estar isolado socialmente faz com que a nossa atividade inconsciente possa ser mais observada, porque a gente saiu do ritmo acelerado de vida, né? A própria situação do mundo faz com que a gente se introverta e olhe mais para a gente e acabe tendo mais sonhos, tá? Sonhar que está voando, como uma pessoa aí colocou, né? É super difícil a gente fazer interpretações sem o sonhador presente, tá? Sem a gente questionar um monte de coisas a respeito da pessoa. Se eu fosse falar de sonhos de voar de uma maneira geral, sem apontar para uma pessoa específica, a gente poderia dizer assim, por que será que essa pessoa não está botando os pés no chão? Por que será que ela está tendo... Fazer essas reflexões. Por que será que ela está tendo que voar no mundo, né? Ou será que ela está precisando voar no mundo porque ela está muito com os pés no chão? Então, tem algumas coisas que a gente poderia pensar. Ela está se sentindo muito presa e precisa se libertar? Qual é a sensação de voar para ela? Né? Temos várias reflexões possíveis aí. E uma pessoa colocou ainda que sonha muitas coisas loucas, né? Relacionadas ao dia a dia. Gente, para o ego, o sonho sempre é louco, né? Por quê? Porque ele não vem ordenado cronologicamente, ele não vem formatado numa ordem que se expressa na nossa linguagem convencional. E, fora isso, ele quebra todas as regras, né, da consciência. É muito interessante, porque você consegue sonhar que uma pessoa mas não é uma pessoa, que você está em tempos diferentes, as sensações mudam, né? Tudo isso acontece. Depois a gente retorna um pouquinho mais para a fala de vocês. Quer complementar, Daniel? Ou vamos para um próximo tópico? Eu acho que, nesse Diga aí. sentido, a gente pode dar um passo além na questão da função, né, dos sonhos, que começamos falando antes. Aí você me corrija ou me complemente, né, se eu tiver errado ou faltar alguma coisa. Mas eu acredito que o sonho ele tem sempre uma função compensatória ou complementar à consciência, né? Então, é sempre uma objeção, uma fala de olha para isso, né? Ou um contraponto do inconsciente à atitude consciente, ou um sublinhar e mostrar que está no caminho, né? E eu acho que olhar, né, para os sonhos conforme Jung propôs, ele tem né, ele nos permite, ou é importante olhar tanto de uma forma causal, no sentido de onde vem isso e para onde vai, né, que é o sentido finalista do sonho. O que ele está apontando, qual é a tendência que ele está apontando. E eu acho que isso é muito interessante de a gente entender como é que esse sonho está se posicionando
como se fosse alguém se posicionando numa relação conosco, né? Ele está ele tá se posicionando firmemente, né? Como num pesadelo, que ele está dizendo, ó, olha para isso, né? Que tá tendo um impacto muito grande, porque talvez você não está olhando para aquilo com, né, com o cuidado necessário, ou ele está pensando algo que e ele está trazendo um olhar de confirmação. Ah, tá. Bom, eu acho que é interessante entender ou buscar olhar como é que esse sonho tá se relacionando, o que ele está sinalizando que talvez eu não reconheça. Dani, a gente não está conseguindo te entender, está falhando a tua... De novo agora. Voltou? Voltou. Voltou? Tá. Para finalizar, então, né? Eu acho que pensando assim em função, né? O sonho sempre está sinalizando algo que a gente não consegue enxergar, né? Algo que a consciência não reconhece. E por isso que é tão difícil lidar com esse material, né? Porque é exatamente algo que está no ponto cego. E por isso que é tão importante compartilhar o sonho e às vezes ter um contraponto, ou seja, realmente é o nosso analista. Tá falhando já? Eu vou passar a bola para ti para você continuar aí, tá? Olha só, gente. A Sandra, né, ela tá com um projeto bem importante, que também vou participar de alguma forma, que é o Sonhário, né? O pessoal, ela está coletando sonhos do pessoal, que se chama, e através do e-mail, sonhario@eranos.com.br, né? Você pode ter mais informações lá no www.eranos.com.br/sonhário, né? Porque a ideia é depois transformar numa peça artística e também fazer um estudo analítico mesmo, teórico, a respeito dos sonhos nessa época de pandemia, tá? Sei que o Christian Dunker também está fazendo algo similar aí, que alguém já postou, né? E é um trabalho bem, bem bacana. Acho que esse é o ponto bom da internet, né? Ele está permitindo a gente fazer umas desdobramentos diferentes aí, umas formas de pesquisa ampliadas a respeito do assunto, né? O que é bem bacana, assim. Bom, o Daniel a gente explorou bastante essa questão do sonho e de relacionar e da experiência dele, como é que é o funcionamento, né? E acho que a gente pode ir para o próximo ponto de reflexão, que a gente chamou aqui de sonhos e relacionamento interior. Embora a gente já está falando a respeito disso o tempo todo, né? Eu queria trazer para vocês um aspecto importante, que é o processo de individuação, que é um conceito junguiano que fala a respeito como se houvesse uma meta interior para o desenvolvimento pleno da personalidade, né, desse indivíduo, da singularidade do indivíduo. E os sonhos contribuem muito para esse processo, né? O processo de individuação, que vai ser tema de uma outra live, né? Então, ele acaba sendo um desdobramento e seria o próprio caminho, né? O próprio caminhar nosso enquanto pessoas, enquanto maturidade, né, psicológica. E aí que vem os complementos do sonho, a compensação dos sonhos, as correções que eles nos oferecem, né? Vem uma série de aspectos importantes que o sonho pode oferecer para a gente no percurso de ser quem a gente é. E só que para isso acontecer, a gente precisa estar com um relacionamento estabelecido entre o ego, ou entre o eu, né? E o eu interior, ou o self, né? A gente precisa estar com uma boa conversa com o inconsciente, né? Dani, como é que a gente pode fazer esse diálogo? Como é que você tem experienciado isso? Fala um pouco para a gente sobre esse aspecto. Bom, como eu estava falando, né, o primeiro ponto importante é de levar isso a sério, né, e de ter um espaço. Anota a regrinha 1. Né, falando das minhas regrinhas e
das minhas batalhas constantes com isso, assim, né? E da relação com isso constante. Então, ter um espaço para isso no dia e poder realmente se interessar pelo que o sonho está dizendo, né? É muito comum, Jason, que a primeira, eu acho que isso não é só meu, mas para mim é muito comum a primeira reação ao sonho é assim, né? Não entendi nada, então, que besteira, né? A primeira coisa. Não, calma aí, vamos olhar para isso, né? Então, num primeiro momento, é uma sensação mesmo de impotência e né, diante de algo que eu não entendo, não compreendo. E aí eu acho que é nesse sentido que tem que haver uma postura de humildade e de labor, né? De vamos lá, vamos começar pelo que o sonho está expondo, né? Eu acho que é legal, a minha forma de lidar com isso sempre parte de o que eu senti com esse sonho, né? Então, de que forma ele me impactou no sentimento, né? E depois eu vou para um método mais de função pensamento, né? Que seria de analisar a estrutura desse sonho. Então, começando pelo que se apresenta, então, onde é que ele começou, qual é o cenário, e eu acho que ali já tem indicativos bem interessantes, né? Então, um cenário de escola ou de faculdade já me dá uma ideia de qual é o complexo que está aí constelado, né? É a minha casa, é a casa de quem, onde é que eu tô, é um lugar conhecido, é um lugar desconhecido, tá iluminado, tá escuro. E aí eu acho que aí já nos dá um ponto de partida muito interessante. Então, quando eu começo a mexer com isso e aí olhar a fundo, muitas vezes começa a ter conexões muito interessantes, assim, que eu falo, cara, como é que eu não vi isso, né? Ou para onde que isso está me levando? Mas aí depois, né, de eu ter feito esse trabalho, muitas vezes eu faço esse trabalho antes de levar para análise, né? E muitas vezes eu chego na análise e falo, conto o sonho, as ampliações que eu fiz, e aí da minha analista vem algo do tipo, mas acho que não é só isso, eu acho que isso, né, eu vejo isso de outra forma. E aí por isso que fazer esse trabalho de análise do sonho antes de levar para terapia, ou antes de compartilhar com alguém, é uma oportunidade que você tem de trazer já ampliações que você fez, mas de ter um contraponto, né? No método dialético, esse contraponto é fundamental, né? Para poder gerar ampliação. E é interessante pensar que o sonho, ele reverbera, né? Então, anotando uma sequência de sonhos, você consegue também, de alguma forma, se aproximar dos processos que estão acontecendo, de para onde que o processo está indo, né? E qual é a situação que está acontecendo nesse momento, ou que está se demonstrando agora. Mas é muito comum de voltar aos sonhos antigos e aí, né, um sonho que eu não entendia nada, aí você olha e diz assim, putz, como é que eu não vi isso antes, né? Mas só para fechar, Jason, eu acho que a interpretação ou a ampliação do sonho, né, ela nunca chega a um lugar de é isso, né? De é só isso, não é reduzir a algo, mas me parece que a constatação de que o sonho, a ampliação foi eficaz é quando dá um clique, é quando tem então é isso. E aí eu acho que em outras palavras, é quando gera o movimento, é quando, de alguma forma, essa ampliação ajuda a sair da estagnação e dar um passo adiante, sabe? Muito legal, Daniel, a forma que você tem trabalhado com sonhos e o teu jeito de comunicar, né? Eu acho que torna mais cotidiano até assim, sabe? Como é que a gente lida e fala dos sonhos, porque às vezes eu acho que o pessoal pensa que, por exemplo, nossa, sonhos eu só vou tratar lá na análise, quase como fica desconectado. Então se eu não faço análise, eu não olho para sonho, ou
Não, né? Olha como tem espaços e movimentos importantes, e até dicas mesmo que você deu do teu jeito de olhar para eles, que eu acho que pode, o pessoal pode, claro, pegar emprestado e desenvolver o seu próprio, né, jeito, mas que pode ajudar, né? O pessoal comentou assim, pô, então quer dizer para interpretações vale eu pegar cada símbolo e procurar o significado? Gente, né, olha só, o sonho não pode ser separado do sonhador, né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, o significado que é para você. Então, isso que o Daniel está falando de ampliação é quando a gente faz as perguntas sobre um determinado símbolo do sonho. Então, sei lá, sonhei com a aranha, né? Ah, mas o que que você o que que a aranha te lembra? O que que você associa com a aranha? Ah, é perigo, medo, né? Ah, nossa, tive um episódio na minha vida que aconteceu tal coisa. Ah, fulaninha era chamada de aranha na minha sala. Enfim, tem um monte de elementos que estão amarrados ali ao redor de cada símbolo que vão ajudar a gente a dar contexto para o sonho, né? Ah, eu sonhei com a escola, eu sonhei com o trabalho, eu sonhei com a casa da minha avó, né? Então, que terreno psíquico você está pisando nesse momento, né? Que ancestralidade é essa? Ou que aprendizado é esse? Tem elementos que vão ajudando a gente a tentar vincular o que o símbolo diz e o que é o significado dele para a gente naquele momento. Por que eu insisto em falar que é naquele momento? Como o Daniel mesmo disse de uma forma muito legal, a gente nunca esgota um sonho. Um sonho ele pode ser lido e relido mais para frente e a gente pode interpretar novas camadas. Eu gosto de pensar o sonho assim, meio como uma cebola mesmo, né? A gente vai conseguindo colher em camadas e elas são inesgotáveis. E é claro que chega em alguns aprofundamentos e algumas etapas que a gente sente nossa, fez muito sentido isso, é por aí mesmo. Mesmo assim, né? Mesmo dando o clique, a gente não esgota ele. Porque depois esse sonho, a gente vai lembrá-lo. Ah, a gente está conversando e de repente, nossa, lembrei do sonho. Por que eu lembrei desse sonho agora? Né? Por que nesse contexto agora? E aí ele traz mais um complemento, mais um significado. Uma outra coisa que é bem interessante, que o Daniel falou, que é sobre a série de sonhos, né, gente? Por isso que é importante o registro, tá? Primeiro que a série, claro, a gente bota a data, a gente descreve o sonho, né? Mas o sonho ele pode ser análogo a um quebra-cabeça, a gente pode dizer assim, da personalidade, tá? Tô falando desse jeito assim meio figurativo e bem cartesiano, quase assim, mas é só a título da gente ter uma imagem mental um pouquinho, tá? Cada sonho seria uma peça. Na verdade, você não sabe onde encaixar ela de início. Você não sabe em relação a qual outra peça ela se encontra. Mesmo que você sonhou no ano de 2015 um sonho e num de 2020, pode ser que a peça de 2020 tenha que ocorrer antes da de 2015, vamos dizer assim. Essa costura, ela tende a acontecer ao redor de alguns núcleos, que é o que a gente conversou no encontro passado, que são os arquétipos, né? Então, dependendo de um tema que eu estou vivenciando na minha vida, né, os sonhos tendem a rodar e a ampliar algumas coisas a respeito daquilo. Se eu estou trabalhando aspectos paternos, maternos da minha vida, né? Ou se eu estou direcionando minha carreira, enfim, os sonhos podem girar em torno disso. Tá? Eu vou ler uma citação da Von Franz e que eu acho que contribui muito para a gente pensar sobre tudo que a gente está falando até agora sobre função, interpretação, né? E ela fala assim num livro chamado O Caminho dos Sonhos, que é um livro que eu super indico, que ele é muito didático, que é o seguinte: após acompanhar os sonhos por um período de tempo, porém, notamos certas qualidades e funções. Eles possuem uma inteligência superior, uma sabedoria e perspicácia que nos orientam. Eles nos mostram em que aspecto estamos enganados e nos alertam a respeito de perigos. Predizem eventos futuros, aludem ao sentido mais profundo da nossa vida e nos propiciam insights reveladores. Olha quanta coisa um sonho pode apontar para a gente, né? E apesar de a gente já estar falando sobre interpretação, que é o nosso quarto ponto de reflexão de hoje, né? E acho que a gente pode discorrer mais sobre isso, Daniel. Você falou que o sonho, o jeito que você faz fora da análise de interpretar, né? E como você faz na análise. E você falou ainda sobre que você recebe um contraponto, né? Muitas vezes. E eu diria ainda assim,
como o sonho não se encerra em um único significado, eu diria assim que é tão válido a tua interpretação e teu olhar quanto do analista e quanto os demais que virão, né? Eles simplesmente se somam e a gente vai fazendo essa bela costura, vamos dizendo assim, né? E é importante que a gente faça essas associações, essas ampliações pessoais dos símbolos, porque isso faz com que a gente saia do infinito, né? Porque, poxa, se você pensar num cachorro, você pode pensar infinitas possibilidades de associação com ele, mas o sonhador vai dizer para a gente, vai diminuir esse escopo infinito para algo finito. E é a partir dali que a gente consegue fazer alguma leitura, né? Uhum. Bom, falei bastante. E aí eu acho que o exercício é sempre um circular, né? A circunambulação, né? Ou estar circulando aquela imagem, né? Então, como Aham. a linguagem simbólica, a linguagem dos sonhos, ela se expressa em imagens, né? Então, voltar a olhar para aquela imagem, voltar a olhar para aquela situação e se relacionar com isso faz com que a gente possa ampliar cada vez mais, né? E colher cada Uhum. vez mais de um único sonho, né? E é claro que o inconsciente vai se manifestar, né? Então ele de acordo com às vezes ele pode se opor à interpretação que foi feita num próximo sonho, né? Então eu acho que esse Uhum. é um ponto Muito interessante de bem estar tendo colocado, é presente. verdade, lembrando. Então, entender para onde que estão indo esse fluxo de imagens, né? Para onde está indo esse fluxo de imagens, te ajuda a entender também como é que é a minha postura consciente diante disso e o que que o sonho está falando também dessa postura. Mas um passo além dessa interpretação mais racional, né? Ou desse olhar e de tomar consciência, eu acho que um ponto muito importante para a integração disso na vida, né, é fazer algo com esse sonho, com o que foi colhido, Uhum. sabe? Então, me parece que, né, na minha prática, esse é um desafio também constante, né? Mas Uhum. como é que eu concretizo isso não só no sentido de trazer, talvez para uma obra de arte, talvez para né, expressar isso de alguma forma, mas como é que é isso no nível concreto da minha vida? Porque sim, o No sonho está cotidiano mesmo, né, no Daniel? cotidiano, exatamente, porque o sonho, eu acredito que na grande parte das vezes ele está apontando para algo ou para a forma como estão se dando essas energias internas, né? Ou esse movimento interno. Mas é Uhum. importante também ultrapassar essa cisão interno e externo, né? Então o simbolismo na vida, né? O sonho na vida, como é que isso internamente está impactando nas minhas relações, na minha forma de lidar com o mundo. E eu acho que nesse sentido, é claro que não é uma questão de literalização, mas é uma questão de concretização do que o sonho está trazendo, né? E aí quando você Ah, faz, também você vai ter mais respostas ou mais contrapontos ou sinalizações do inconsciente. Eu acho que isso é muito interessante, de tornar a coisa concreta. E aí, mais uma vez, é o trabalho, né, de botar isso na prática. mas você disse que a trabalho é também diversão, né? Exatamente. E se torna cada vez mais divertido, sabe? Porque a gente vai conseguindo, vai aprendendo a se Opa, aprendendo a se conhecer mais, né? Aprendendo ah, a própria prática com sonhos, né, gente? Ela vai fazendo com que a gente consiga isso. Estava complementando um pouquinho você, dizendo que a nossa própria prática vai fazendo com que se torne cada vez mais agradável também a nossa relação com eles e cada vez mais fluida, né? A nossa relação com os sonhos. E
Eu acho que essa questão de colocar no cotidiano é muito importante mesmo, Daniel, porque os sonhos, eles o tempo todo nos apontam, às vezes, comportamentos nossos exagerados, pontos cegos, né? Jeitos que a gente acredita não fazer ou não ter. E aí, uma vez que a gente consegue fazer associações com o sonho, às vezes o sonho fica nos comparando com pessoas que a gente detesta, gente. Ele vai lá e aponta lá um negócio, né? Eu sonhei com fulano, putz, mas eu detesto esse fulano porque ele faz isso, 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 isso e aquilo. E aí, de repente, você vai falando do sonho e você se vê num beco sem saída. Você se vê fazendo o que aquele personagem, então, do seu sonho fazia. E, opa, você leva aquele choque e isso te ajuda, né, a fazer as mudanças necessárias, tanto de postura, quanto de jeito de olhar para o mundo, quanto de jeito de se comportar no mundo e com você e com os outros, né? Então, o sonho ele é muito transformador nesse sentido. E mais do que isso, eu acho que um dos pontos nevrálgicos assim da análise com sonhos é o fato de que quem sonhou foi você. Você não pode nem contestar assim no sentido de, nossa, mas foi o analista que disse, ele pode estar errado ao meu respeito. O sonho é seu, né? Então, contra o sonho eu sempre digo, contra o sonho não tem defesa. Exatamente. E nesse sentido, né, Jason, qualquer pessoa que aparece no teu sonho, tomar esse cuidado para não literalizar a pessoa, né? Uhum. Então é um aspecto meu, é um aspecto do sonhador, né? Então que aspecto meu está representado por essa personagem onírica, né? Ou por essa pessoa que enfim, pode ser alguém da minha família, mas é algo que é um aspecto meu. E é interessante que, claro, vai estar projetado, provavelmente, né, na prática, nessa pessoa, né, esse aspecto. Então, essa conexão do que é interno e do que é externo vai se dando tanto para o olhar com a minha relação interna com essa figura onírica, quanto para a minha relação externa com a figura real. Maravilhoso. É isso aí. Né? O Jung ele apontava assim dois caminhos de interpretação, né? Algo que ele chamou de objetivo e subjetivo, né? Que a gente pode dizer assim, tomar os elementos do sonho como algo concreto, ou seja, sonhei com um namorado ou namorada, e aí eu achar que é ele mesmo que aparece no meu sonho e eu preciso lidar com ele lá fora, algum aspecto que sonhei. Eu sonhei que ele tá me traindo, então eu vou lá porque, tu tá me traindo mesmo, porque eu já sonhei com isso, né? Essas confusões e esse jeito de olhar para o sonho muito comum que a gente acaba vendo, né? Acaba sendo um jeito simplista e que costuma dar errado, né? Costuma não ser esse o caminho. Embora possa, ocasionalmente, o sonho realmente apontar algo concreto, manifesto lá fora e que você descobriu através do sonho. Sim, certamente que sim. Inclusive, o sonho do anel de benzeno, né, lá da química, a pessoa que estava estudando essas combinações, ele teve um sonho e aí é que ele teve, o anel de benzeno, que ele conseguiu fechar a teoria dele, digamos assim, né, elaborar esse conceito por causa de um sonho. O Einstein, né, quando ele estava estudando a teoria da relatividade, lá pelas tantas, ele teve o sonho da fórmula do E igual a mc ao quadrado, né, da relatividade entre energia e matéria, e também através de um sonho. Então, assim, os sonhos falam o tempo todo. Quanto mais o diálogo entre o interior e o exterior está estabelecido, mais você vai conseguir navegar bem entre coisas do mundo de fora e do mundo de dentro. E você vai vendo essa correspondência simbólica, né? Mas o mais importante, eu vou ficar com a fala do Daniel, que é: tome os personagens do teu interior como sendo empréstimos que o inconsciente fez, né? Ele pegou emprestado o fulano lá de fora para te contar uma coisa aí de dentro. Tá? Assim também com cenas, objetos, lugares, né? E... Jason, acho que é possível complementar isso que você acabou de falar, né, com a fala do Jung, que é assim, o sonho ele não esconde, ele revela, né? Então, ele não é um disfarce, né? Comparando aqui com o olhar freudiano, né? A análise freudiana dos sonhos, a interpretação freudiana. O sonho ele é a melhor
representação que o inconsciente conseguiu, né? A melhor metáfora para te dizer aquilo que ele precisa dizer. Então, né, o símbolo ele vem como um esforço mesmo, né, entre aspas, do inconsciente de comunicar algo, né? E a dificuldade quem tem é a consciência de Bem lembrado. conhecer. Bem lembrado, é isso mesmo, Daniel, né? Quando eu falo pega por empréstimo, claro, já é uma interpretação a nível do ego, né? É o ego tentando olhar para o símbolo, ele vai sempre ser parcial, ele vai pegar, ele vai só entender um aspecto, né? Mas exatamente do ponto de vista do self, do inconsciente, a imagem, o símbolo utilizado é a melhor expressão possível de algo que está sendo dito, né? Muito obrigado, inclusive, por fazer essa lembrança importantíssima, né, Daniel, que faz toda a diferença entre um olhar, inclusive, da psicologia analítica, da psicanálise, né? Não se pensa sonhos como disfarces, né? É importante isso mesmo. Gente, nós não temos ainda mais muito tempo. Temos aí máximo uns 8 minutos. Eu vou dizer ainda, vou responder uma questão aqui, né? Se é possível a gente perceber as funções mais presentes, sentimento, pensamento, sensação e intuição. Bom, gente, na teoria analítica a gente tem aí as funções psíquicas, né? Que está aí, né, no cerne dessa questão, né? São duas formas de olhar para o mundo, duas formas de interpretar o mundo, né? Que a gente vai ter oportunidade também numa live de falar sobre tipologia, né? Mas a resposta é sim, é possível, mas não de uma... É possível na medida em que a gente conhece o sonhador, né? E também tem sonhos um pouco típicos, né? Tem sonhos que apelam muito mais para os sentidos, sonhos que apelam muito mais para valores filosóficos ou para valores de sentimento, né? E outros que a gente sente como uma comunicação direta com algo muito superior, então seria um dado de intuição. Mas é possível sim, e eu acho que, inclusive, sendo o inconsciente quase que o teu contratipo, né? Ele costuma se expressar onde você é manco, onde você não lida bem. É muito comum uma função pensamento sonhar com valores de sentimento, né? E vice-versa. Tá? Bom, eu queria ainda te fazer uma pergunta, Daniel, mas essa pergunta você só vai responder se você tiver afim, né? Porque a gente revelar sonho é sempre um tipo de exposição. Hã? Ixi, não te escutei. Um striptease psíquico. Adorei essa frase. Aham. Eu queria, se fosse possível para você, né, Daniel, se tu se sentisse à vontade de falar de um sonho que você, assim, é, fazer o teu striptease, fazer o teu striptease psíquico. Tu tá sem áudio ainda, Daniel, tá falhando. Enfim, vamos ver se ele volta. Oi? Opa, a Edinha deve voltar logo, gente. Aconteceu algum probleminha técnico. Deixa eu ver o que o pessoal aí tem comentado. Bom dia para quem já... Bom, gente. Bom, vamos voltar aqui para os sonhos. Eu vou aproveitar o tempo que o Daniel não deu uma fugidinha aí para... Vamos ver, chamei ele aqui. Tá voltando. Oba. Voltou. Voltei. Bom, Tá aquela sem áudio saída, ainda. saída pela tangente, né? Na hora da... Agora voltou. Voltou? Tá. Voltou. Vamos lá, vamos O ver teu se áudio a está intercalando. tecnologia Às vezes nos aparece, às favorece. vezes não. Bom, gente, enquanto estabiliza ali a internet do Dani,
A gente vai fazer um pequeno resumo, tá? São 4 itens que eu gostaria de falar com vocês. E é o seguinte, para resumir um pouquinho a nossa conversa de hoje, os sonhos na análise junguiana ainda são a via real para o inconsciente, ou seja, é o ponto principal para a gente conseguir acessar elementos inconscientes. Tem vários outros jeitos, mas esse é um ponto importante, né? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que os sonhos costumam ocorrer sempre de forma de construção dramática, né? Ou seja, ele sempre parece falar de fatos, eventos que o ego costuma não fazer ou não realizar, tá? Então ele pode ser interpretado quase como uma cena de teatro, vamos dizer assim, ou um drama, né? Terceiro, que os sonhos servem primeiro para a individuação e para o amadurecimento psíquico, né? Que eles cumprem esse papel, então, de ajustar o ego, né? Na travessia dele, na vivência da vida, tá? E a função compensatória dos sonhos, que pode ser encarada mesmo como esse diálogo entre o ego e a psique. Então, esses elementos são bem importantes. Então, vamos testar o áudio aí, Daniel. Vamos ver se está funcionando. Está conseguindo? Dani? Faz outras. Tá. Bom, gente. Alguém quer comentar algum elemento enquanto o Daniel não está conseguindo ali voltar? Bom, vamos falar então um pouquinho de temas típicos, vai? Uma das questões que aparece muito... Opa, apareceu aqui de novo. Vamos ver se agora dá certo. Lembrar dos sonhos tem sido mais difícil ultimamente. Será que Oi, agora Dani. vai? Tá me escutando agora? Estou te escutando agora. Que bom que você pode voltar. Então, Tá. o meu pedido para você seria fazer o teu striptease psíquico, contar um sonho e falar um pouquinho da interpretação que você conseguiu dar para ele. Tá. Bom, como a gente tem pouco tempo, né? Eu estava pensando aqui o que eu poderia trazer, sem o intuito de encerrar, claro, o sonho, mas de trazer de uma forma breve, inclusive, o impacto que ele teve. E aí, alguém fez uma pergunta relacionada às pessoas que não sonham, né? Ou que não se lembram dos sonhos. E aí eu lembrei do primeiro sonho que eu tive depois de muito tempo sem sonhar, ou sem lembrar dos sonhos, né? E foi muito interessante porque esse sonho ele aconteceu lá em 2018, no início das nossas, né, das nossas aulas e do meu contato com o olhar junguiano. E normalmente, né, um sonho no início de processo, ou no início da análise, ele tem tanto o caráter de Só um diagnóstico pouquinho, quanto... 25 segundos para terminar, Tá. porque já estão voltando aí. Estou pelo strip, alguém disse aí. Ó. A frase marcou, Dani. Boa. Ó, o Dudu aí também. Salve. Que demais. Ó, vi que já botou os olhinhos ali. Falou do strip. Então vamos lá. Teus sonhos depois de um longo período sem sonhos. Isso. E aí, depois de um longo período sem sonhos, né, eu tive um primeiro sonho muito que foi muito marcante para mim. Foi muito breve, foi praticamente uma imagem só. Ele não teve o enredo, né, todo, mas como foi um sonho praticamente de início de análise, assim, né? E aí se fala desses primeiros sonhos que eles têm um caráter tanto de diagnóstico quanto de prognóstico, né? Eu acho que esses sonhos
exemplifica muito isso. Aham. Ou Ixi, seja, né, de como está a situação e para onde tem uma possibilidade de caminhar, né? E a tecnologia não está querendo nos ajudar. foi no início da análise também. Ah, Daniel travou? Dani? É. Tá difícil, né? Acho que o inconsciente ele não tá querendo se mostrar, gente. Acho que o strip aí. Tu tá na 3G, Dani? E... Gente, vamos dar mais uma esperadinha, mas eu vou aproveitar para agradecer vocês que estão assistindo a live aí bastante com a gente, que estão aí firme e forte nos problemas técnicos. Vamos ver se agora vai. Ah, é, Vicky, não é você? E aí, será que vai rolar esse strip ou Será que esse não? inconsciente vai deixar a gente funcionar? Acho que não, a tecnologia não está querendo, né? Então conta o teu sonho de início aí pra gente. Eu acho que... Mas vamos tentar. Bom, então o sonho foi bem breve. Eu Uhum. deitado na minha cama, né? Olhando, e o teto estava fragmentado em 4 partes. Uhum. E essas 4 partes se unindo no teto. Uhum. 4 rachaduras, né? 4 partes, essas partes se unindo. E no centro, exatamente no centro, havia uma pedra num formato quadrado, com as bordas arredondadas, e nessa pedra talhado um labirinto. Uhum. E foi isso. Muito bem. E aí, nesse sonho, com esse sonho, com essa imagem, era uma noite que eu tinha dormido pouco e eu tinha acordado cedo e eu acordei muito energizado. E tive Uhum. um dia muito energizado. E naquele momento eu anotei e não entendi muita coisa, mas eu só senti muita energia, né? E disposição. E aí, bem, né, de maneira geral, né, alguns pontos que me chamaram a atenção nesse sonho foi, primeiro, o estado de fragmentação. Um estado de fragmentação. Espera aí, áudio. Deixa o áudio voltar. Vai testando aí. Não, ainda não. Vai sair, vai voltar. Tá difícil, né, gente? Poxa. Ai, meu Deus. Você estava falando de um estado de fragmentação inicial. Isso. E a possibilidade, né, a indicação de que existe a possibilidade de unificação disso. Uhum. Né? Então, existe um movimento de integração. Uhum. Porém, né, antes tem o labirinto. Uhum.
Então, esse labirinto, eu acho que tem muito a ver com o processo, né? Com justamente essa relação com o inconsciente, que a gente está sempre... Gente. Acho que por problemas técnicos, né? A gente, quem sabe... Ô, Dani, eu vou fazer um comentário breve do sonho bem geral, assim, tá? Para a gente finalizar hoje. As quatro partes, né? Se a gente olhar para uma ampliação assim arquetípica, as quatro partes elas estão muito relacionadas à totalidade, né? O número 4 ele está sempre muito relacionado à totalidade psíquica, tá? E essa ideia de que havia uma rachadura inicial, consegue voltar? Vamos ver. Voltei. Bom, Ótimo. vamos fazer o seguinte, se eu cair agora, você continua, finaliza, porque, né, eu acho que... vamos lá. Você estava falando das quatro partes, né, e aí me remete, né, às quatro funções, como você já tinha falado antes, né, a questão da quaternidade, que tem a ver com totalidade, mas ao mesmo tempo né, com né, o movimento de integração que estava me sinalizando, sinaliza também um labirinto, né, um caminho que é mais ou menos isso, né, nesse processo de relação com o inconsciente, parece que a gente está sempre apalpando, encontrando né, novos caminhos e uma sensação de estar perdido, né, em muitos momentos. E me chama a atenção que é uma pedra muito talhada como algo primitivo mesmo, né? E é claro que isso me remete a uma ideia de que, né, está no estado mineral, então distante da consciência, ainda naquele momento, né? Mas também me remeteu muito à questão arquetípica mesmo, né? Ancestral, e o contato com essa realidade mais profunda. Ou né, já ancestral mesmo, né? De muito tempo. E o caminho que inicia por aí. E que, basicamente, por aí. É um sonho realmente de início de análise, né? Pensando a análise como um processo facilitador e catalisador, ou seja, que acelera a possibilidade de amadurecimento psíquico, né? E uma escolha do Daniel de ir para um aprofundamento pessoal, né? Mostra, então, já é uma resposta inconsciente de que isso estava sendo preparado dentro dele de algum modo, né? Ou seja, de que há um movimento nele de integrar essas quatro partes, né? Sim, ainda está distante da consciência, sim, ainda tem um labirinto no processo, mas o processo começou, né? E ele está olhando para o processo, né? Importante também que ele está deitado na cama, então talvez ainda naquela época ele tivesse uma postura ainda mais passiva, e talvez agora ele está numa postura mais ativa, enfim, né? A gente pode sempre complementar, né? Claro que a gente precisa. O Daniel já me contou esse sonho, a gente já trocou um pouco figurinha, por isso que eu estou podendo falar dele e ele me autorizou, né? Uma vez que ele contou o sonho, que ele está autorizando a gente a conversar um pouquinho. Mas os sonhos são assim, gente. Eles trazem esses elementos e conforme a gente vai podendo olhar para eles, a gente pode favorecer ou não. Se o Daniel continuar numa postura de, pô, não quero olhar para isso, ou continuar no labirinto, o sonho vai continuar aparecendo, aí impondo coisas e desafios para ele olhar. Ele pode negar o resto da vida, ou não. Ou ele pode começar a aproveitar esses elementos, fazer mudanças na vida dele, que ele está fazendo, né? Ou seja, uma vez que ele levou em conta o sonho e ele está dizendo, pô, vamos colar essas quatro partes, vamos passar pelo labirinto, vamos tirar esse estado mineral daí, né, e trazer para a consciência. Mas por que ele fez isso? Porque ele levou o sonho a sério, né?
porque ele está se empenhando bastante, está lendo bastante, está gostando, né, Dani? Exato. E vamos, né, finalizar por aqui. Eu quero agradecer muito todo mundo que participou da live de hoje. Quero agradecer muito você, Daniel, pela tua disponibilidade, pelo teu compartilhar aí conosco. Tá? E, Eu que gente, Bom Dia Inconsciente está aí, sexta-feira, às 10 horas a gente volta mais uma vez com vocês. Né? Eu vou refletir um pouquinho qual vai ser o tema do próximo e fazer mais um convite. Muito obrigado para vocês, pessoal. Vou postar sim na live, tanto essa parte quanto a anterior. E um abração. Tchau, tchau. Até logo. Até, Dani.